Paz do Senhor Jesus Cristo, amados de Deus, que o Espírito do nosso Deus, o Espírito Santo do Senhor Consolador, Ele possa instruir você cada vez mais na verdade do nosso Deus. Porque você sabe que o Espírito Santo é o Consolador nosso, promessa de Jesus para nós e que estará conosco até a consumação dos séculos. Amém? Então eu peço ao nosso Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que continue te abençoando cada dia mais e te prosperando em todas as áreas da sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Estou aqui para, mais uma vez, deixar uma mensagem, para nós, mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo disse, examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim, disse o Senhor Jesus. Então, nós devemos examinar a Escritura. E eu quero deixar aqui, ler junto com você, amado ouvinte da palavra do nosso Deus. Eu quero ler junto com você. Se você está com a sua Bíblia próximo a você ou com você nesse exato momento, abra ela no Evangelho de Lucas, capítulo 4. É uma mensagem curta, mas porém o Senhor vai falar comigo e com você nessa mensagem. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Às vezes você tem passado por problemas, por dificuldades, apertos financeiros, problema na família. Você tem passado por problemas de saúde, sentimental. São problemas que nós podemos vencer. Às vezes tem muita gente que diz assim, mas os problemas que vêm na minha vida são demais, eu não suporto, eu não aguento, porque viver a vida de crente é muito difícil. Não que seja difícil, Não é difícil, desde que se tenha amor por aquilo que está fazendo. E sobre a tentação, os problemas, eles só vêm até um limite em que nós possamos suportar também ensinamento da palavra do nosso Deus. Então, você que já abriu a sua Bíblia, Lucas capítulo 4, no versículo 1 em diante. Diz a palavra do nosso Deus para nós. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, versículo 2. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. Terminado aqueles dias, Jesus teve fome. Amém, graças a Deus. Voltando ao versículo, o início do versículo 2, nós, na leitura, você vai entender claramente que Jesus ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. 40 dias de tentação. O diabo tentava de uma forma, tentava de outra, mas o diabo durante esses 40 dias ele estava tentando Jesus. Agora me diga uma coisa, o que Jesus fez para vencer essa tentação? O que foi que Jesus conseguiu fazer para vencer essa tentação? Ele pediu ajuda a Deus. Ele disse, Senhor, me socorra, me ajude, eu não aguento mais. Ele procurou alguém para contar a situação que estava passando, o problema que estava sufocando, a tentação que estava acontecendo na vida dele naquele exato momento? Ou naqueles 40 dias? Não. Nós entendemos na palavra que não. O que foi que Jesus fez nesses 40 dias? A palavra do nosso Deus deixou bem claro aqui o nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu servo Lucas, que durante esses 40 dias ele não comeu coisa alguma. Ou seja, Jesus, durante o tempo da tentação, ele jejuou. E com certeza ele também orou. Não diz aqui que ele orou, mas com certeza ele fez o seu jejum e acompanhado ele também fez sua oração. Creio eu assim. Creio eu dessa forma. Então, o que é que Jesus nos ensina nesse versículo? Que no momento de tentação, de tribulação, de afronta, que muitas vezes de desespero, não devemos procurar ninguém para contar o que estamos passando, a situação, nem buscar socorro de forma alguma de pessoas.
Mas o cristão, ele tem que fazer o que Jesus fez. Ele tem que jejuar e orar, se fortalecer espiritualmente para vencer a tentação maligna, porque a forma de nós vencermos a tentação maligna é através do fortalecimento espiritual que vem do nosso Deus para nós. Então, através do jejum e através da oração, você conquista um fortalecimento espiritual e você consegue vencer o maligno. Amém, amados? Às vezes você pode dizer assim, pastor, mas tem que jejuar. Veja um exemplo. Os apóstolos passaram uma dificuldade para expulsarem um espírito maligno, uma entidade do mal. Eles lutaram, não conseguiram. O pai de família foi lá e chamou, apresentou o jovem a Jesus. E Jesus foi lá e disse: Jesus, essa casta de demônio, não é assim? Essa casta de demônio não sai senão pelo meio de jejum e oração. Ou seja, você tem que se fortalecer e tem que estar forte constantemente no seu dia a dia, porque as tentações malignas, elas são constantes na vida daquele que realmente serve ao Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Então, nós entendemos que temos que nos fortalecer espiritualmente. Veio os problemas, veio a tentação, o maligno, o demônio está te apertando, o diabo está te apertando, tentando sufocar você. Jejue, ore, busque o fortalecimento de Deus e você vai vencer toda a tentação em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ao versículo 3 comigo, amados. Versículo 3, Lucas capítulo 4, versículo 3, diz: E disse-lhe o diabo, após Jesus ter fome, né? No finalzinho do versículo 2 diz, Jesus teve fome, passado aqueles dias. Então, no versículo 3, e disse-lhe o diabo, se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pães, ou seja, em pão. Disse a essa pedra que se transforme em pão. Disse o diabo para o Senhor Jesus. Amém? Versículo 4, Jesus lhe respondeu, dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Amém, amados? Então, mais um examinar da palavra, nós entendemos que nesse versículo 3, após Jesus ter fome, como a palavra diz no versículo 2, após os passados 40 dias da tentação e de jejum, que Jesus passou esses 40 dias jejuando, então ele teve fome. E quando ele teve fome, automaticamente, na hora da necessidade, na hora do desespero da fome, né? Quem apareceu para tentar mais uma vez? Mesmo tendo passado os 40 dias da tentação, Jesus teve fome. E após ter fome, veio o maligno, veio Satanás, como diz a palavra, o diabo, e tentou Jesus novamente. De que forma? Ele disse para Jesus, se tu és o Filho de Deus, dize, manda que essa pedra se transforme em pão. Então aí o diabo veio tentar Jesus. Primeiro ele quis colocar no coração de Jesus a dúvida, será se tu és mesmo Filho de Deus? Ele quis colocar no coração de Jesus para ver se Jesus teria essa dúvida se ele era Filho de Deus ou não. Verdadeiramente todo aquele que é Filho de Deus crê que realmente é Filho de Deus, como Jesus nos deu exemplo, sim, que ele é o Filho de Deus, e eu creio, e você tem que crer também em nome de Jesus. E o diabo quis fazer com que Jesus também desse ouvido à voz dele, porque se Jesus obedecesse quando o diabo disse para ele, se tu és o Filho de Deus, manda com que essa pedra transforme em pão. Se Jesus mandasse aquela pedra se transformar em pão, ele estaria fazendo a vontade do diabo.
ele estaria dando ouvido à voz do maligno e fazendo aquilo que o diabo queria que ele fizesse. Então, hoje, na vida de muitos crentes, e tem muitos crentes dessa forma, que eles mesmo estando dentro das suas congregações, dentro das suas religiões, muitos deles ainda dão ouvido mais à voz do diabo do que à voz de Deus. O Senhor nos ensina através da palavra dele, concretamente o que tem que ser ensinado através do livro de Mateus em diante, que é o ensinamento para a nossa salvação. Como Jesus disse lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, 28, 20 de Mateus, Jesus deixou bem claro: ensinai todas as nações. Versículo 19, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No versículo 20, ele deixa bem claro: ensinando-as a guardar tudo quanto eu vos tenho mandado. Então, Jesus nos ordenou a ensinar tudo quanto ele mandou. E tudo quanto Jesus mandou está de Mateus até Apocalipse. Amém, amados? Então, nesse versículo de Lucas, capítulo 4, que nós acabamos de ler aqui, versículo 3 e 4, o diabo tenta fazer com que Jesus dê ouvido à voz dele. E assim tem muito crente hoje nas suas igrejas, nas suas casas, no trabalho, na rua, que dão mais ouvido à voz do diabo do que à voz do próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus diz bem claro: não julgueis para que não sejais vós julgados, que é que a maioria dos crentes hoje fazem. Eles julgam a vida do seu próximo, julgam a vida do seu irmão, julgam a vida do seu pastor, julgam a vida de fulano e de ciclano. A maioria, são dessa forma hoje. Jesus diz: amai-vos uns aos outros. Então, muitos crentes hoje só querem amar a quem ele acha que deve ser amado, e a quem ele acha que não, ele odeia. Então, eles deturpam o ensinamento de Cristo e tentam se encaixar, ou seja, se encaixam no que o diabo diz para eles fazerem. Jesus deixou bem claro, e ele não deu ouvido à voz do diabo. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, como é que nós temos que viver? Viver segundo a palavra do nosso Deus, segundo o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele é o único Deus. Ele é o único Deus, é quem nós devemos obedecer, é a quem nós devemos temer, é a quem nós devemos dar glórias, aleluia, ao nome do Senhor Jesus, não há outro. Se alguém te leva um outro evangelho, ou alguém a quem adorar além de Jesus, aparta-te do tal. Amém, amados? Então, guarde esses versículos. Se você quiser continuar lendo, Lucas capítulo 4, você vai continuar lendo, você vai reler novamente, que na segunda leitura, terceira, quarta leitura, você está buscando o entendimento dela, da mesma, ou seja, você está examinando a palavra. Faça isso. E que o Espírito Santo ele te dê entendimento e discernimento cada vez mais, e você possa crescer espiritualmente em nome do Senhor Jesus. Que o nosso Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Espírito Santo te encha de toda a sabedoria, de toda a inteligência e de todo o conhecimento necessário para que você cresça espiritualmente, em nome do Senhor Jesus Cristo, e ganhe a sua salvação, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e vá na paz do Senhor Jesus, amados, para todos.